Voltou. Eu tenho um tempo nessa daí. Uma ótima noite a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui em retomada de atividades, depois de tanto tempo fechados, em tempos difíceis, que servem para testar os nossos valores pessoais, a nossa resignação, a nossa resiliência, como se diz, porque faz parte da nossa jornada evolutiva, das nossas necessidades de aprendizagem. Nós damos as boas-vindas a todos os presentes ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, hoje com algumas restrições, é verdade, em função da pandemia. Algumas pessoas do próprio grupo estão aguardando dose de vacina, outras resfriadas, outras com sintomas, é assim mesmo. Mas é um passo importante. Nós estamos retomando as nossas atividades pessoais, algumas não foram nem sequer encerradas, trabalho, estudo, etc. E é importante que nós também nos permitamos esse presente pessoal de nós buscarmos conhecimento, de buscarmos nos espiritualizar mais. Nós vivemos, por conta do sofrimento que aflige a humanidade, uma série de convulsões sociais, posturas muitas vezes radicais, uns contra outros, polarizações. E nós, como cristãos, precisamos assumir a nossa posição de fazermos o bem, de buscarmos sermos justos, coerentes, de agirmos de forma correta. É claro que a gente não precisa vir à casa espírita, ou à igreja, ou ao templo, para vivenciar essas coisas. Mas é muito bom nós podemos estar num ambiente fraternal, num ambiente preparado espiritualmente, onde nós encontramos pessoas queridas, ficamos afastados tanto tempo, nos predispondo à modificação, à reforma íntima interior. E nessa noite, nós vamos contar com a presença da querida Cláudia Chaves, nos trazendo uma mensagem. Mas antes disso, gostaria de lembrar que nós estamos reabrindo oficialmente hoje, a partir desta quinta-feira, então às quintas-feiras, às 19h30, a casa já estará aberta sempre, mas a atividade de palestra das 20 às 21h. As atividades aos domingos estão temporariamente suspensas porque nós bolamos com a direção da casa um retorno gradual, que deve acontecer mais para frente, o retorno das atividades de domingo também, assim como outras atividades. Naturalmente, seguindo as orientações das autoridades de vigilância sanitária, nós estamos aqui, quem estiver aqui à frente vai poder falar sem a máscara, porque senão a comunicação se torna muito complexa, inclusive a leitura, porque os óculos embaçam, mas pela distância que guardamos dos demais presentes. Então pedimos encarecidamente que observem o distanciamento, álcool em gel em alguns pontos da instituição, caso necessário, nos toaletes o papel descartável, as medidas que são importantes para nós nos preservarmos e aqueles que estão conosco. Deixamos avisado também, a nossa casa dispõe de uma biblioteca de livros usados, de livros espíritas, obviamente, de diversos autores, uma boa quantidade de títulos, fica na parte interior, mas se houver interesse, sem aglomeração, as pessoas têm acesso. E lá embaixo, na entrada, há uma livraria. É uma instituição sem fins lucrativos, mas dentre outras atividades, nós fazemos atividades coletivas, e a livraria é uma delas, para permitir que nós tragamos o custeio necessário ao funcionamento da casa, o aluguel, luz, água, IPTU, internet, essas coisas. Ninguém recebe nada, todo o trabalho aqui é voluntário, nós o fazemos com muito amor e com muito carinho. Então sejam muito bem-vindos e esperamos que seja proveitosa a nossa presença. E cada vez mais nós possamos buscar esse conhecimento tão necessário. Para nós buscarmos ainda mais a harmonização desse momento, eu vou convidar uma trabalhadora da casa, Mirelle, para fazer a leitura de uma página de harmonização, para nós refletirmos um pouquinho antes da prece inicial que dá início às atividades na Casa Espírita. Por favor, Mirelle. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura inicial do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Objetivo da fé: alcançar
alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o tempo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários? O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação, a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, e intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Que assim seja. Uma vez, refletimos a respeito do fato de que, como a mensagem nos trouxe, é muito importante nós buscarmos a Deus, buscarmos ao tempo, a reflexão, mas não podemos nos esquecer que o caminho mais adequado para atingirmos quaisquer que sejam os nossos objetivos está na verdadeira prática da caridade. Com tantas pessoas enfermas, em dificuldades, em especial pela pandemia que vivenciamos e que ainda vai durar algum tempo, é muito importante nós não esquecermos que estamos aqui para evoluir e, para tanto, para atingirmos a esse propósito, é necessário aprendermos a servir. Não apenas a nós mesmos, não apenas aos nossos familiares, mas a todos, com compreensão, com entendimento, com o verdadeiro espírito de fraternidade. Nós vamos, para darmos início às atividades efetivamente, vamos fazer uma prece e convidamos a todos para, em reflexão, cada qual com a sua convicção, procurarmos nos unir em pensamento, em agradecimento ao nosso Criador pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, amado Pai Criador, profundamente enternecidos, queremos inicialmente agradecer pelo dom das nossas vidas, pelo privilégio de nos encontrarmos aqui, novamente, em meio a dificuldades e a desafios que servem precisamente para o nosso engrandecimento pessoal. Todas as vezes em que somos submetidos a provas, a frustrações, a dificuldades de quaisquer sortes, caímos, aprendemos, mas ato contínuo nos fortalecemos. Com esse espírito, permita que nesta noite recebamos os ensinamentos, as reflexões que nos serão trazidas, aprendendo de alguma forma a controlar nossas inclinações más. Abençoa-nos, Senhor Deus, para que sejamos inteligentes o suficiente para buscarmos vivenciar aquilo que pregamos, essencialmente a mensagem do nosso querido Mestre Jesus. Que o vosso amor, a vossa paz, sejam em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos passar então a palavra da nossa irmã Cláudia Chaves, que vai nos trazer nesta noite uma mensagem
sobre injúrias e violência, sabendo que não existe acaso nesses dias de dificuldades, como a gente vê isso por todos os cantos, não apenas aqui no nosso país, mas também aqui no nosso país. Cláudia, por favor. Boa noite. Que alegria estar aqui. Muito bom, muito bom. Muito bom poder estar mais uma noite podendo pensar, conversar à luz desse Evangelho que nos ajuda a caminhar. Feliz aquele que já está procurando um caminho, procurando a luz, seja aonde for, em que ambiente for, de acordo com o que acredita. E nós, que somos hoje espíritas, aqui estamos, com a graça do Pai. Então, já agradecendo a presença de todos, agradecendo ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier e a Deus pela oportunidade. Porque fazer o uso da palavra é uma responsabilidade muito grande. E falar de algo tão importante, que é o Evangelho, é uma responsabilidade imensa. Então, que tenhamos tranquilidade, que tenhamos condições de colocar em poucos minutos aquilo que está exposto para nós no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, porque muitas pessoas às vezes não sabem que espírita estuda a Bíblia. Que o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho redivivo. É a ajuda que hoje temos, é a luz que vem nos ajudar a compreender a mensagem da Boa Nova, trazida por Jesus, o guia e modelo da humanidade. Então, que tenhamos condição de conversar nessa noite sobre um tema tão interessante. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, injúrias e violências. O texto é muito interessante, muito mais agradável do que o título. Quando lemos, dá uma assustada, mas o texto é muito agradável. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma análise com a assistência dos bons espíritos, da pleiade de espíritos responsáveis pela codificação, de alguns temas, alguns itens da Bíblia. Nós não temos toda a Bíblia no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem algumas citações de grande importância que em outras denominações religiosas também, em geral, focam, mas essas passagens ou essas mensagens que Kardec valorizou no Evangelho são todas com fim moral, com o objetivo de nos ajudar na conduta, na compreensão da mensagem do Cristo para a nossa vivência e o nosso progresso. Então vamos ver o que temos aqui, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, injúrias e violências. Esse capítulo, o título do capítulo é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Independentemente da religião, penso que todos conhecem essa mensagem do Evangelho, que está lá na Bíblia, as bem-aventuranças, que é assim, algo fabuloso. Nós, quando temos alguma dificuldade, aqueles nossos momentos em que parece que tudo está tão difícil, nós temos algo
a procurar e encontrar resposta. As bem-aventuranças é algo assim, de uma, né, que nos motiva, nos ajuda muito a caminhar. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem, né, pelo menos alguns detalhes. Então vamos lá. E já abre o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 9, ele já abre exatamente falando isso. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse é o título do capítulo. E temos lá injúrias e violências e outros textos também. Mas nós vamos nos ater ao que foi previsto para a noite de hoje. Injúrias e violências. E começa lá uma citação que está em Mateus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Vou passando o texto para podermos ir conversando aos poucos, porque como é um texto que conhecemos, e muitas das vezes nos vem aquela pergunta: por que será, como diz aqui, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Com certeza, os filhos de Deus, todos somos. Mas para sermos compreendidos e sermos identificados, precisamos ter alguns atributos. Precisamos desenvolver alguns atributos que já é latente em nós, porque se somos filhos, somos herdeiros. Na qualidade de filhos de Deus, todos herdamos a centelha divina. Precisamos somente ser cultivada, ser trabalhada. Sabeis que foi dito aos antigos. Aqui já vem a citação de Kardec, porque quando vem bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra, é o que está na Bíblia. O 2 também, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também é citação bíblica. Na sequência vem a análise à luz da doutrina espírita, que Kardec, usando todo o seu conhecimento científico, juntamente com a orientação dos espíritos, ele só codificou, porque nós sempre falamos, a doutrina espírita não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Kardec foi quem codificou, com a orientação de vários espíritos de luz que estavam já programados para nos ajudar a entender a mensagem do Cristo. Então, aqui no item 3 já vem a explicação de Kardec. Perdão, ainda é da Bíblia, está lá Mateus. No item 4, que é a explicação de Kardec, desculpa. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Também é um item de Mateus que eu me precipitei com meu desejo de já antecipar. Quem me conhece sabe que eu sou assim, né? Quero sair, quero ir lá na frente e me atrapalho. Preciso treinar bastante isso. Estou aqui, batalhando, devagarzinho a gente avança. Então, aqui nós vamos observar um item muito interessante. Porque quando fala aqui, né, que nós precisamos ter esse cuidado no tratar o outro. Só em lermos aqui a gente já percebe isso. Só que Kardec, na sequência, vai explicar qual era a ideia da mensagem do Cristo. E mais um detalhe. Sempre que nós tentamos explicar algo que não é nosso,
nós explicamos pelo nosso prisma. Por exemplo, quando alguém vai ler um poema de um determinado autor, muitas das vezes a gente faz uma análise do poema que o autor, quando ainda está vivo, em geral, ele não fica feliz. Todas as vezes que eu leio algo assim, vejo os autores muito chateados, dizendo, não foi isso que eu quis dizer. Então, precisamos ter esse cuidado, que nem sempre vamos conseguir fazer a interpretação de quem realmente é o autor. E o que nós temos na Bíblia são escritos que não foi de Jesus, são relatos do que Jesus deixou, é contado por alguém. Aí nós vamos encontrar os evangelistas, aí às vezes tem lá uns detalhezinhos, uma frase a mais, uma frase a menos, mas falando da mesma coisa. Então precisamos sempre ter a noção do contexto e ficarmos atentos às mensagens de Jesus que foi para aquele povo judeu daquela época. E o Espiritismo, a doutrina espírita, vem nos ajudar a compreender o que Jesus quis deixar de orientação para nós. Que naquela época não se entendia, hoje ainda não entendemos quase nada, mas pelo menos já temos diretriz, já temos ajuda de estudiosos, que além do que tem na doutrina espírita, tem muitos estudiosos que nos ajudam a entender a própria mensagem que está na codificação. Graças a Deus, temos isso hoje. Então, amai-vos e instruí-vos. Esse é o segredo. Então, estamos aqui só relembrando essas questões, porque às vezes no nosso próprio tratar, com o filho, ou com o marido, com a esposa, no trabalho, às vezes a gente quer passar uma coisa e o outro entendeu outra. E surge o famoso mal entendido, porque nem sempre conseguimos transmitir o que desejamos, ou quem ouve também não compreendeu a nossa mensagem. Então precisamos ter muito cuidado. Vamos tentar passar aqui, e aqui essa informação do Mateus, que quando fala que esse raca era uma expressão que nos dias de hoje nós diríamos assim, de quando a gente está ignorando ou passando por alguém e como se aquela pessoa fosse muito menos, algo assim, desprezível. Então nós vamos ver, quando lemos aqui, falamos, o que é isso? Mas era algo assim de desprezo total pela outra pessoa. E o que o Evangelho vem nos chamar a atenção é justamente nessas inter-relações, no lidar com o outro, o cuidado que precisamos ter uns com os outros. Aqui começa a explicação de Kardec, no item 4. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que na realidade, esse chamamento, essa orientação é do cuidado no tratar o outro. Aqui é algo simbólico. Nos dias de hoje, quantas vezes nós encontramos socialmente todo mundo se respeitando, se tratando bem, mas muitas das vezes nós percebemos que a intenção não é das melhores, mas para estar num contexto e aparentemente sermos educados, às vezes mudamos o tom. E essa mudança de tom
faz com que o outro perceba a nossa intenção. Não vamos fazer assim, como diz aqui, tratar as pessoas desse jeito. Mas, às vezes, mesmo sem nos darmos conta, nós temos um tom mais ofensivo, mais agressivo. No meu caso, não, porque o meu tom eu mudo mesmo. Então, eu estou treinando bastante, sabe, gente? Tem que fazer muita palestra, ler muito evangelho, estudar todo dia, porque eu saio do tom mesmo, sabe? Mas não disfarço. E quem me conhece, às vezes, só minha cara já estraga tudo. Eu digo, joguei todo o evangelho fora. Aí, começa de novo. Mas estamos aqui para evoluir. Eis o grande desafio. Porque já fico feliz em perceber que hoje eu já enxergo isso em mim. Tenho certeza que até um tempo atrás eu só enxergava nos outros. Então hoje eu já vejo em mim. Então, para mim, já é uma evolução. Seguindo aqui. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E aí nós vamos parar para compreender essa questão, o que é ser cristão? Ser cristão é se esforçar para seguir as orientações deixadas pelo Cristo. E quando nós começamos a pensar sobre isso, a vergonha toma conta. Porque nos damos conta do quanto ainda estamos distante do Mestre. Mas só em enxergar isso já é um avanço. Como vai nos chamar aqui a atenção para a questão das relações, do cuidado que precisamos ter com o outro. E vai chamar a atenção também para a questão da intenção. Eu achei muito interessante essa advertência. Porque quantas vezes nós falamos assim: oi, querida. Não, minha querida. E o querida, às vezes é querida mesmo. E às vezes é uma querida que todo mundo percebe que de querida não tem nada. Então é como nos chama a atenção aqui na questão da intenção. E que vai mudar. Porque muitas das vezes, quando a gente, no nosso tratar com as pessoas, escorregamos pela nossa imperfeição, e acabamos atropelando o outro. E quando nos damos conta disso, nós não temos desejo ruim contra o outro. Mas é algo que ainda habita em nós, que a Joana de Ângeles sempre nos chama atenção para isso, na série psicológica, nas orientações que ela nos dá, que para a gente identificar em nós essa dificuldade. Quando eu perco o tom e falo num tom mais agressivo ou mais alto, mas eu já percebo que isso está em mim. Eu que tenho que melhorar. Eu não tenho maldade contra o outro. Eu ainda tenho uma agressividade que habita em mim e que eu preciso melhorar. É diferente de quando a gente tem intenção mesmo de humilhar, de maltratar e nem sequer volta atrás. Então, é isso que diz aqui, que vai ter uma diferença quando fala lá, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Eu sei que quando eu perco o tom, eu já falhei.
porque não era para perder. Mas eu ainda estou nessa condição. E já me perdoo e me esforço para melhorar. E em relação ao outro, tenho que pelo menos me desculpar. Mas vou pedir desculpa todo dia? Não, né? Preciso tomar juízo e encher a boca de água antes de perder o tom. Quantas vezes a gente já vai molha a língua, né? O Emmanuel orientava o Chico. Uma vez, naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma passagem bem interessante, que o Chico chega em um local em que as pessoas estão falando sobre política. Naquela época, onde o Chico andava, você falava de política. Hoje ninguém aqui está falando sobre isso. Então, a gente não corre risco de pecar. Então, o Chico chegou, o grupo falando alguma coisa sobre política e pediram a opinião do Chico. Quando o Chico se preparou para falar algo, ele deu um engasgo e não conseguiu falar. Ele não conseguiu expressar a opinião dele. E aí que aparece Emmanuel me dizendo: Chico, não fale nada. Enche a boca, é a história da água da paciência. Enche a boca de água e não fale nada. Olha a orientação para o Chico. Então a gente tem muito que calar a boca ainda, né? Temos muito que usar da água da paciência ou que morder a língua de vez em quando para não deixar escapar ainda aquilo que habita em nós. Ou que muitas das vezes por influência do grupo, porque ainda somos influenciáveis pela nossa imperfeição. Às vezes estamos em um grupo e quando a gente se dá conta está falando coisa que não é do nosso vocabulário, está tendo atitudes que... Ué, isso não combina comigo, porque ainda somos muito influenciáveis. E temos o desejo de participar daquele grupo. É ainda a nossa imperfeição. A gente quer agradar. Nesse grupo, para eu agradar, eu tenho que fazer assim, aí eu faço. No outro grupo, porque nós vivemos nas relações com as pessoas. Então, é muito complicada a questão da conduta. E precisamos ter esse cuidado de estarmos atentos e não nos condenarmos, mas estarmos vigilantes. Porque uma coisa é eu, às vezes, destoar um pouquinho da minha conduta diária. Outra coisa é aquilo fazer parte de mim e eu nem perceber. Então, é o cuidado que precisamos ter nas relações. Às vezes, nós encontramos pessoas, grupos que fazem muitas piadas. A gente acha que é engraçado rir do outro. Não é engraçado rir do outro. É engraçado rir com o outro. E aí sim vai ser legal. Mas se estamos num grupo e estamos rindo do outro, não é engraçado. Eu sempre falava isso com os meus alunos. Ah, professor, isso é só uma brincadeira. Brincadeira é quando estamos brincando juntos. Aí é legal. Agora, quando 2 ou 3 se juntam e ri do outro, isso não é brincadeira, isso é maldade. Então, são conceitos aparentemente corretos socialmente e que a gente precisa desconstruir. Precisamos desconstruir. Estamos vivendo agora um momento de Olimpíadas e eu estou gostando muito do que estou vendo, porque nós que estamos vivendo pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e sabemos que cada pessoa que ali está, gente, dá o sangue, né? Dá a vida. Batalha muito para estar ali. Não tem ninguém, não tem um atleta, não tem ninguém que esteja participando das Olimpíadas lá em Tóquio que não está dando a vida para estar ali. Então nós sabemos que o nome disso é sacrifício, é dedicação. A gente fica feliz com quem conquista e fica feliz também com as histórias que a gente encontra. E eu tenho ficado muito satisfeita de ver algumas pessoas que estão aparecendo e que a gente está se dando conta que elas existem só porque elas estão ali. Se elas não chegassem ali, se não fossem ouro, ninguém ia saber que elas existem.
e algumas histórias, pelo menos dos atletas brasileiros que estão ganhando medalha, eu fico assim emocionadérrima ao ver, porque mostra pra gente a nossa pequenez ainda, o quanto que somos ainda preconceituosos. Falamos de igualdade, mas não é exatamente isso que nós fazemos no nosso dia a dia. E fica muito nítido que algumas pessoas estão batalhando muito, todos os dias, para elas mesmo poder olhar no espelho e dizer que elas merecem ser olhadas como iguais. Então é algo que eu penso que nós que estamos aqui estudando Evangelho precisamos observar. Porque algumas pessoas, hoje ainda, mesmo ganhando medalha de ouro, algumas pessoas aqui, entre nós, pelo menos no grupo, nos meus grupos, nem comentam. Ou se comentam, o comentário é negativo. E aí eu fico pensando, e a questão da igualdade, que a gente tanto fala, direitos iguais, levantamos bandeiras. Será que estamos sendo sinceros? Ou só queremos igualdade quando é o nosso benefício? Então é algo que a gente precisa repensar. E eu estou ficando muito feliz com o que vejo em relação a isso. Feliz no contexto geral, porque a gente precisa rever conceitos, amizades e também não nos distanciarmos daqueles que nós amamos, porque ainda são críticos demais, ainda são pessoas difíceis de aceitar o outro. E nós precisamos lidar com todos esses. Nós dizemos que estamos querendo ser cristãos, né? E a mensagem do Cristo é de tolerância para com todos. Todos, sem exceção. E no quinto item aqui, que são 5 itens desse capítulo que fala sobre injúrias e violências. Mas, o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Todos nós sabemos disso. Precisamos, né, dos bens materiais. Estamos aqui, olha quanta coisa estamos utilizando. Necessitamos para estar aqui. Hoje, se não estivéssemos em condição de usar a tecnologia e todo esse aparato, não estaríamos fazendo as palestras, estudando, fazendo as aulas mesmo, as escolas funcionando durante muito tempo. Ao mesmo tempo que a gente fala, não é importante, de repente é importante para todo mundo. Nada é por acaso, é um grande aprendizado. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos, que são os bens da terra, mais importância do que aos primeiros. Precisamos de tudo isso aqui. Mas isso não pode ser a nossa prioridade. Isso tudo precisa ter uma utilidade. Tudo isso é para quê? Qual é o fim? Qual é a finalidade de tudo isso que estamos fazendo? Tem que ter um fim. Por que estudamos? Por que estamos hoje aqui? Há de ter uma razão útil. Senão, para quê? Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. E nós vamos observar que isso é uma realidade. Muitas das vezes, as pessoas que estão no poder
ou que estão numa condição melhor, como conquistá-lo? De que forma? Porque o poder, muitas das vezes, nós somos traídos pelo poder. Nós achamos que somos gente boa, mas no momento que nós estamos num cargo melhor, que estamos numa chefia, às vezes nós abusamos do poder. E muitas das vezes nem nos damos conta, porque parece que aquilo é o normal. Você é o chefe, você é quem manda, ele não te obedece. No outro dia eu até ouvi uma mensagem, eu não anotei, estou me lembrando disso agora, e contei para o Jamerson no Momento Espírita. Tem aquelas mensagens do Momento Espírita, e eu ouvi ali uma história muito linda e real. De um homem que ficou rico e ele trabalhava com negócio de infraestrutura, de estradas. Quem quiser, eu não peguei, porque eu não programei para contar isso agora, mas lembrei e acho que cabe. E ele ficou milionário. E quando chegou a fase dele aposentar, ele com mais idade, ele resolveu dividir toda a fortuna dele com os 550 funcionários que trabalharam com ele. E ele dividiu tudo, vendeu a empresa e dividiu com os 550 funcionários que ao longo da história da empresa dele ajudaram ele a enriquecer. E é um desses funcionários que conta essa história da alegria dele em receber aquela herança que esse homem deu para eles. E esse grande empresário falou que ele se deu conta que no final da vida dele, tudo que ele conquistou, aquelas pessoas que trabalharam com ele contribuíram para a riqueza dele. E ele achou que o melhor que ele poderia fazer era dividir com aqueles funcionários. 550. Ali, entre esses 550, tinha viúvas, né, tinha herdeiros, e ele dividiu para todo mundo os bens. Vendeu a empresa e dividiu. Então, nós vamos ver que, como nós estudamos o Evangelho, o dinheiro, ele é neutro. Como a gente vai usar, é que vai fazer a diferença. Então, essa questão do poder, ela é muito relativa. As riquezas, elas mexem conosco, porque muitas das vezes, quem está numa situação melhor, não se dá conta e nem sequer acredita que tem alguém sem um agasalho, sem um teto, sem a comida. Porque o local onde a pessoa vive, o meio, os amigos, é muito diferente dessa realidade. Fica parecendo que isso não existe. Há um distanciamento muito grande. Então é isso que nos chama a atenção aqui. Não é que a pessoa não vá querer os bens da terra, mas não podemos deixar que esses bens da terra sejam maiores do que a nossa realidade espiritual. Estamos aqui passando. Ninguém é daqui. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Esse afastamento dos maus é como diz desde o início, os brandos e pacíficos herdarão a terra, porque esses sim representarão filhos de Deus legítimos, herdeiros do bem, da alegria, da tolerância, da igualdade, tudo isso que é o que o Evangelho nos traz. E para a gente finalizar, o que vale lembrar? As relações humanas. Qual é a lei que nos chama a atenção aqui? Olha o que Jesus nos recomendou. Brandura, moderação, mansuetude,
afabilidade, paciência. Esse é o exercício constante. E o que ele condena? Violência, cólera, toda expressão descortês de que alguém possa usar com seu semelhante. Então tenhamos mais vigilância. E no momento que dermos uma escorregada, pelo menos acenda a luzinha de alerta. Opa, não está bonito isso. Me afastei do que hoje eu quero seguir, que é o caminho reto, o caminho de Jesus. Me afastei. Aí a gente volta. Lembrando também de um ensinamento que eu ouvi esses dias. Quando nós escorregarmos e dissermos algo de ruim de alguém que a gente conhece, contei um fato negativo da pessoa, vou procurar 3 positivos, porque com certeza tem muito mais que isso. Esse é um exercício para a nossa renovação íntima, porque é automático. Quando vemos, já falei da falha de um amigo. Ah, o fulano é assim. Quando fizer isso, acende a luzinha, fala 3 coisas boas também dessa pessoa, para não ficar o foco na falha. Porque da mesma forma que nós queremos ver a nossa falha estampada, não vamos fazer com que apareça a do outro. Toda palavra ofensiva exprime sentimento contrário à lei de amor, de caridade, benevolência, que é recíproca, é a lei de fraternidade. Então, quando tivermos essa noção de que falhamos, vamos voltar e vamos corrigir. É fácil? Não, não é fácil. Mas é exercício e é possível. Então, segundinho aqui só, esforço desse livro Evangelho, Vivendo o Evangelho, que é do André, psicografado pelo Antônio Baduy Filho, mas é escrito pelo Espírito André Luiz. Então, só uma mensagenzinha para finalizar, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço. É o que eu estou tentando fazer. Esforço. Realmente não é fácil manter a calma quando te ofendem. A compreensão quando te atacam. A paciência quando te alfinetam. O equilíbrio quando te afligem. A moderação quando te instigam. A brandura quando te hostilizam. A paz quando te agridem. A mansidão quando te provocam. A benevolência quando te desacatam. A gentileza quando te ironizam. A humildade quando te oprimem. O silêncio quando te injuriam. A harmonia quando te ameaçam. Não há dúvida de que é difícil sustentar durante todo o tempo a afabilidade, a mansuetude, quando ainda se sentes imperfeito e frágil, cercado de maldades e abusos. Contudo, o que faz a diferença é o teu esforço na transformação moral. Jesus nos ilumine. Muito obrigada pela atenção. Vamos então aproveitar, já que estou aqui, fazer a nossa prece de agradecimento. Amado Mestre Jesus, eis-nos aqui, agradecidos pela oportunidade de buscarmos em Ti a orientação segura para a nossa caminhada. Reconhecemos a nossa pequenez, nossa fragilidade, a nossa imperfeição. Mas Tu sabes do nosso esforço.
para caminharmos hoje com passos mais firmes, em busca da luz que liberta, da palavra que consola, da ajuda para caminharmos. A Ti louvamos e a Ti agradecemos. E pedimos que nos ajude a sermos hoje melhores que ontem, a termos um olhar mais atento para todos aqueles que cruzam nosso caminho e que possamos também exercitar o auto-perdão e termos coragem para nos enfrentar, nos educar e renovar nossas atitudes. Queremos pedir por todos os nossos irmãos que nesse momento sofrem dores da alma ou do corpo, dores morais. Queremos pedir por todo esse bairro que nos acolhe, que acolhe a nossa casa espírita, pedindo que visite cada lar, cada família, cada coração que sofre nesse momento. Que a Tua luz se faça em nossas mentes, em nossos corações. Que cada um de nós possa, ao se deitar, rogar assistência, rogar ajuda, confiando que somos atendidos sempre. Que tenhamos bons pensamentos e desejo sincero de renovação de atitude. Fique conosco, hoje, agora e para sempre. Que assim seja. Protocolo. Nós agradecemos imensamente a Cláudia pelas reflexões, pelo trabalho. E é muito bom quando a gente se obriga a refletir, a pensar, quando alguém nos faz lembrar de circunstâncias que estamos vivenciando. Interessante quando ela mencionou a questão das Olimpíadas, porque eu tinha pensado uns minutos antes, justamente numa analogia, justamente do que a gente está vivenciando agora. Porque quando a gente vai numa competição, a gente pode estar observando pela televisão agora uma corrida, uma natação, muitas vezes, de forma equivocada, nós temos o pensamento e trazemos isso para as nossas vidas. Eu tenho que derrotar os meus oponentes. Eu tenho que ser melhor do que os outros. Quando, na verdade, isso é um grande equívoco. Se nós pararmos para pensar, eu vou citar um exemplo. O Gabriel, que é um corredor que está ali no fundo, se o Gabriel consegue saltar 5 metros, para que eu seja superior a ele no salto, basta que eu salte 5 metros e 1 centímetro. Mas quem disse que eu não seria capaz de saltar 8 metros? Eu devo me preocupar em me superar. Só que no dia a dia, essa questão da competição, que muitas vezes é visualizada de forma equivocada por nós, leva justamente ao contexto da mensagem da Cláudia. A gente acaba se preocupando tanto em ser melhor do que o outro, a gente gasta energia analisando o outro, o que ele faz, o que ela faz, porque eu tenho que ser melhor, ao invés de gastar energia em me melhorar. E é assim que a gente acaba tendo os pensamentos em desequilíbrio, os pensamentos ruins. Quero aproveitar para chamar a atenção. Na semana que vem, nós teremos como expositora a nossa irmã Márcia, que está ali ao fundo, com o tema o desafio de amar os inimigos. Esse mês inteiro, não por acaso, há um encadeamento das circunstâncias, e na semana seguinte nós estaremos aqui falando sobre vingança, sofrimento e perdão, assuntos correlatos que são tão importantes, tão necessários. Agradecemos imensamente a presença de todos, informamos que o passe está sendo realizado de forma coletiva. Em breve nós estaremos estruturando em função das circunstâncias para um passe direcionado também de forma coletiva, mas temos a certeza que quando estamos aqui na Casa Espírita, nós trazemos conosco as nossas companhias espirituais e os benfeitores que
cuidam do trabalho, gerenciam todo o trabalho espiritual que é feito nesta instituição espírita, seguramente estão nos apoiando a todos, encarnados e desencarnados, e permitirão que nós retornemos aos nossos lares com o coração mais enternecido, mais predispostos a reflexionarmos intimamente para nos tornarmos pessoas melhores. Em nome da direção da casa, agradecemos a presença de todos e esperamos vê-los na semana que vem, se Deus quiser, para mais um ciclo de atividade e de estudos. Uma ótima noite a todos, que Deus nos abençoe.